Boa tarde a todos. Eu me chamo Luciano Araújo Lima. Estou aqui para apresentar a socialização da disciplina Estágio Curricular Obrigatório 2, área de concentração licenciatura em matemática, e o tema proposto foi o uso lúdico como ferramenta de ensino e aprendizagem da matemática. O presente trabalho ele aborda as experiências que eu tive em loco, realizadas durante o Estágio Curricular Obrigatório 2, realizada numa escola chamada Josnei da Silva Tavares, né, com as turmas do nono ano, né, nono ano A, nono ano C, nono ano D, na cidade de Marabá. E, como é de conhecimento, o ensino de matemática sempre é desafiador, independentemente da formação escolar. Lamentavelmente, não possuímos uma fórmula pronta e infalível de ensinar matemática. Porém, há algum tempo, pesquisadores e professores vêm tentando compreender o real problema e encontrar soluções que possam ser eficazes e assim superar os desafios e tornar a matemática compreensíveis, atrativa, né, e tangível para todos aqueles que o procuram. É, eu na minha vivência do estágio, eu pude observar que há essa certa dificuldade dos professores com relação à matemática, porque para alguns alunos a matemática não é atrativa. A matemática ela é muito difícil, né? Ela é como se fosse um desafio que muitos alunos eles não querem entrar, né, nesse desafio e vencer. Né? Para eles é como se fosse uma barreira. Quando você vai falar que você é professor, né, ele já pergunta logo de qual matéria, né? E aí você vai verificar que quando você fala que é de matemática, né, eles já fazem como se não tivessem gostado. Né? Isso eu pude observar um pouco, essa dificuldade do professor de tentar fazer com que os alunos deem valor de fato e aprendam o conteúdo ensinado, pois eles, né, o professor sabe que eles vão usar aquilo, né, a matemática aplicada, e eles vão usar não só, né, ali dentro da sala de aula, mas fora. Então há essa dificuldade, né, com relação a isso, e isso foi, né, objeto de estudo meu. Como é que os professores, de alguma forma, eles podem estar fazendo, né, ou eles podem estar adquirindo, para poder fazer com que esses alunos eles venham a aprender de fato a matemática e achar que a matemática não é só uma disciplina, né, a qual você tem que decorar fórmulas, a qual você tem que decorar teoremas, tudo. Não, mas a matemática ela não é só essa parte formal. A matemática está desde o simples cálculo de você, na sua casa, fazer uma soma, uma divisão ou uma adição, né, em coisas, em cotidiano, no seu cotidiano mesmo. É quando você vai receber um troco de algo que você comprou, isso tá matemática, né? E deixar ela mais atrativa para que os alunos venham a absorver ela melhor e não ser, né, o chamado bicho-papão, né, da escola. O objetivo desse projeto, baseado em diferentes fundos e experiências em sala de aula, é compreender como as práticas de ensino são consideradas inovadoras, utilizando materiais lúdicos considerados novos para ensinar matemática de uma forma divertida, né, com grande interação social entre as crianças, os alunos, né, e compartilhando isso. Compartilhando isso, né, esse entendimento com os professores e os alunos. O que eu pude notar é que quando você traz, né, a vivência, quando você traz o cotidiano dos alunos, os alunos eles começam a entender, né, melhor sobre determinado conteúdo. E eu pude, né, desenvolver esse trabalho com o professor a qual eu estava observando, né, no momento que eu pude fazer a regência, que eu usei exemplos, né? Eu tentei usar exemplos, eu tentei usar a vida mesmo cotidiana do aluno, né? Tinha um aluno lá que os pais dele são comerciantes, né? Então eu, eu usei, né, esse como exemplo de comerciantes. Olha, teu pai é comerciante, sua mãe é comerciante, né? Você tem uma família de comerciantes, então você simplesmente na sua casa, quando você usa aquela conta lá que você usa quando alguém compra um objeto para você lá no seu comércio e você dá o troco. Então, quando você fala valores, aquilo ali é matemática. Então, eu pude, através de jogos, é, é, através
de quiz matemático, né, na tabuada, né, os números, a gente coloca metade do número, né, e o aluno vai responder achar o outro, aí lá em cima ele já tem a resposta da outra conta, né, e assim forma um quebra-cabeça, né, uma dinâmica muito interessante. Então, a qual deu para trazer os alunos a compreenderem um pouco a tabuada nesse caso, né, a tabuada de multiplicação, a fundamentação teórica, os acontecimentos que permitem aos alunos a utilização de estratégias que melhor construam o conhecimento podem ser evidenciadas nas colocações. Parra e Sais, 1996, página 49. O trabalho do professor consiste em propor ao aluno uma situação de aprendizagem para que elabore seus conhecimentos como resposta pessoal a uma pergunta e faça funcionar ou os modifique como resposta às exigências do meio e não a um desejo do professor. É, os jogos, eles representam um papel importante. Quando você usa eles, né, você engloba o aluno mesmo que está tão habituado nesse mundo de jogos, né, onde o aluno, onde o jovem ele gosta muito de jogar, né, está muito nas redes sociais, internet, né, jogos online. Então, trazer esses jogos educativos, implantar eles dentro do ensino da matemática, a gente vê que há um bom aproveitamento por parte dos alunos. Né, eles se interessam muito no conteúdo e acabam absorvendo melhor. No ensino da matemática, diferentes tipos de atuação e de aprendizagem devem alternar-se com procedimentos que permitam ao aluno a nova evolução de seus conhecimentos. Algum ponto de apoio poderá favorecer as ações em sala de aula, dentre outros recursos. Metodologia. Após discussões com todos os envolvidos, procuramos propor uma metodologia focada na interação entre os atores envolvidos, entre o aluno, né, entre o professor, é, e os conteúdos e as situações do cotidiano, como eu havia falado. Né, usar mesmo de fato, olha, quando vocês veem uma mensagem lá na internet, lá no comercial, que está dizendo 40%, 50% de desconto, se você comprar à vista, você tem tanto por cento de desconto, né? Se você comprar tanto, você leva por tanto, entendeu? Então, isso aí é trazer o cotidiano, trazer a realidade do aluno, né, para dentro da sala de aula, e o aluno começa a perceber, né, que a matemática está em todo lugar. Então, a gente começa a desmistificar, né, a matemática no pensamento do aluno, que aquilo é né, algo que não tem como aprender, né, é algo difícil, segundo a mentalidade deles, mas a gente começa a trabalhar isso e eles vão, né, absorvendo melhor. Com base nesses pressupostos, decidimos propor a utilização do jogo, visto que é um recurso que proporcionará ao aluno um papel mais ativo. Né? Eu propus, né, uma cruzada, né, matemática, onde a gente trabalhamos, né, multiplicação, trabalhamos equações do primeiro grau, né, expressões numéricas do primeiro grau, né, equações do primeiro grau com incógnita, então trabalhando muito isso através, né, das cruzadinhas, jogos mesmo, e o aluno começou a gostar daquilo, porque aquilo faz parte de um jogo, então eles foram, né, de fato, aprendendo o conteúdo a qual a gente estava passando. Mesmo nas turmas de nível mais alto, é em verdade que o lado lúdico se atrai e está presente em todas as fases da vida. Por isso, desde o planejamento até o saber onde se quer chegar, os resultados tendem sempre a ser satisfatórios. E eu pude ver isso mesmo na prática, né? Os alunos eles se interessaram muito mais pelo conteúdo quando a gente aborda essas situações. Durante o período de observação, foi um momento extremamente útil, né? Um momento onde eu pude observar a aula, né? Analisar a metodologia do professor, a forma como os alunos reagem quando o professor ensina. Eu percebi muitas vezes, né, que os alunos se distraem, né? Isso acontece muito hoje, o aluno ele está mais muitas vezes focado, né, no externo do que ali mesmo no interno. Então percebi que independentemente do muitas vezes o professor trabalha a aula, né, pratica a aula ali, tem um conhecimento mesmo, domínio da aula, mas os alunos eles não conseguem compreender, né, o que de fato é apresentado. Após discussão com todos os envolvidos, procuramos propor uma metodologia focada na interação entre os atores envolvidos, os alunos, os demais conteúdos e a situação do cotidiano. Com base nesses pressupostos, decidimos propor a utilização dos jogos, né, que foi aí onde entrou, né, essa visão de jogo, né, tentar ensinar os alunos jogando mesmo. Então, isso foi muito importante. Percebe-se que alguns professores acham que os métodos que incluem
a metodologia são interessantes, né? Mas por vários motivos que existem no dia a dia da escola, como as condições da escola, né? Muitas vezes a escola não tem uma clima hoje, né? No tempo, né? Tá muito quente, né? Então a escola muitas vezes não tem uma climatização, né? E aquilo já é problema, né? Já é difícil ensinar dentro de uma sala de aula quente, né? A temperatura muito elevada. O problema de adaptação dos professores à disciplina que ensina por causa de decisão de gestores e eles o ensinam, eles não usam, né? Outros não fazem porque as habilidades tradicionais continuam o processo de ensino, né? Então a gente pode ver que quando os professores eles abrem sua mente também para isso, né? A aula passa a ser mais participativa e passa a ter uma melhor compreensão. Durante o estágio na escola, né, eu tive a oportunidade de investigar e aplicar atividades lúdicas como método de ensino e aprendizagem da matemática. A experiência foi enriquecedora, permitindo me observar diretamente como a utilização de jogos. Achei muito interessante, né? Uma vez eu estava estagiando lá na escola e aí o professor ele estava dando aula de equações do primeiro grau e ele se colocou isso aqui como se fosse a igualdade da equação e aí de um lado ele colocou uma menina e um menino, do outro lado ele colocou uma menina e um menino. E aí ele falou, olha, nós precisamos colocar todos os meninos de um lado, nós precisamos colocar todas as meninas do outro. Então, o que está errado desse lado aqui? Aí as não, tem uma menina aqui. Ou nós traz o menino para esse outro lado para ficar com esse outro rapaz e trazer a menina para o outro lado, ou então a gente faz vice-versa. E os alunos foram compreendendo. E é isso que a gente faz, né? Quando o aluno vem para o outro lado, ele vem com o sinal trocado. Então a gente já vai incrementando a matemática, já vai incrementando o conteúdo. Isso é muito importante porque grava na cabeça do aluno e ele começa a entender melhor, né, o problema, aquilo que está sendo proposto. No decorrer do estágio, desenvolvi atividades práticas que integravam conceitos matemáticos ao cotidiano dos alunos, através de atividades envolventes e interativas. Os alunos desenvolveram uma compreensão mais profunda e estreita, né, dos conceitos de matemática, transformando a matemática de uma disciplina, às vezes, né, não tão aceita pelos alunos, mas numa disciplina divertida e muito estimulante. Nesta experiência, reafirmou minha certeza de que o uso lúdico é uma ferramenta poderosa para o ensino e aprendizagem da matemática, como o potencial de transformar de fato como os alunos lidavam com o conteúdo aplicado em sala de aula. As referências que eu usei foi Ambrósio, né, de Ambrósio Biratã, né, Etnomatemática, Elo entre as tradições e a modernidade, Belo Horizonte, Autêntica, 2001, como vocês podem ver, Constance, né, A Criança e o Número, 16 São Paulo, edição São Paulo, né, Papos, 1992, Parra, Cecília Sais, irmã, né, Dática. Então, eu, né, para desenvolver o meu trabalho, eu pude pegar esses autores e trabalhar um pouquinho na perspectiva deles com relação à etnomatemática mesmo, de fato, aquilo que eles é, é, acham que a matemática deve incrementar como forma de aprender, né, como forma, aliás, de ensinar melhor, né, aqueles que vão estar recebendo conteúdo. E com isso eu encerro minha apresentação, né, agradecer ao professor, agradecer à instituição por me dar essa oportunidade, né, de estar desenvolvendo esse trabalho e boa tarde. Obrigado. Ele tem 29 anos.